Estamos no ar dessa vez para falarmos sobre capítulo histórico para TCC ou artigo científico. Há vários tipos de capítulos que podem ser desenvolvidos para uma finalidade acadêmica, né? Um dos capítulos mais utilizados, talvez, e às vezes mais visados pelos alunos, né, das mais diversas áreas, são os capítulos voltados para os marcos históricos. Capítulos que vão fazer um resgate histórico sobre alguma coisa, sobre alguma situação. Esse resgate histórico, ele deve contar com algumas características específicas, é disso que nós vamos falar hoje. Dessas características que um capítulo de TCC, de artigo científico, um capítulo que vise trazer uma história, que queira contar uma história específica para o leitor, que elementos esse capítulo deve conter, né? Deve conter ali algumas regrinhas que você já está vendo ali na tela. Essas regrinhas não são camisa de força, eu sempre repito para você dentro das nossas lives. Esses elementos de referencial teórico, de construção de capítulo, esses elementos não são regras absolutas. Eu diria que são elementos importantes que você pode considerar na hora de criar o seu trabalho de TCC, o seu trabalho de pesquisa, o seu trabalho acadêmico. Se você considerar todos esses elementos que eu elenco aqui, você terá uma possibilidade de oferecer à sua banca, de oferecer ao seu leitor, a quem for depois daqui a algum tempo ler o seu trabalho, você vai oferecer um conteúdo de qualidade, um conteúdo que não estará comprometido a partir de uma estrutura fraca de construção, de criação, estará conceitualmente bem desenvolvido. E como você consegue perceber, o capítulo histórico, ele tem 8 etapas. É um capítulo mais simples, é um capítulo que não se aprofunda demais em excesso de citações. Há elementos históricos, inclusive, já vou resgatar para vocês logo de cara, que alguns elementos históricos você não vai encontrá-los a partir de livros. Algumas questões históricas, às vezes, dependendo da pesquisa que você estiver fazendo, alguns elementos históricos você vai encontrá-lo com pessoas. Você vai ter que ir atrás de pessoas. E aí você vai ter que rodar entrevistas, fazer algumas questões desse tipo. Hoje não vamos aprofundar sobre a elaboração de entrevistas, vamos ter certamente mais pra frente. Agora nessa época de quarentena, vamos ter aqui muitas lives dentro do nosso canal. E a intenção dessas lives vai ser justamente essa, chegarmos ao ponto de podermos falar de vários elementos que ajudem você a destravar o seu TCC, o seu trabalho acadêmico. Nessa perspectiva, quando nós vamos pegar esse trabalho de construção de um referencial teórico, nós vamos versar sobre várias coisas, mas eventualmente sobre a história. Esses 8 passos são importantes dentro do TCC, ou do capítulo de TCC que vai falar sobre algum elemento histórico. O primeiro passo, introdução ao marco histórico. Vamos fazer uma introdução a todo esse marco histórico que nós queremos trabalhar dentro do capítulo. Ah, professor, assim por tópicos fica meio difícil, tudo mais. Não se preocupe, tá bom? Não se preocupe. Cada um desses tópicos, ele tem em média 1 ou 2 parágrafos, não mais do que isso. Então você vai ter, ao final do capítulo histórico, uma média de 10 parágrafos construídos com o marco histórico que você quer registrar. É simples dessa maneira, tá? Não tem muita trela para onde cortar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um capítulo pronto, tá? Um capítulo histórico pronto. Não fui eu que produzi, foi produzido pelo professor Douglas Tibel. Vou apresentar para vocês. O professor Douglas Tibel, ele também trabalha com elementos de TCC, inclusive tem aqui um link na descrição que vai direcionar você a uma plataforma chamada Monographs, aliás, né? Para que você conheça o Monographs, que é um projeto que o professor Douglas Tibel tem. Clique ali no link da descrição, vá até lá e conheça um pouco mais sobre essas estruturas que ele disponibiliza para que os alunos tenham menos problemas na hora de desenvolver os capítulos e qualquer parte do TCC. Nessa perspectiva, vamos lá. Primeiro tópico, primeiro ponto, primeiro parágrafo, introdução ao marco histórico. Segundo ponto, cenário histórico. Terceiro, evolução histórica. Depois vamos para um quarto passo, com um marco importante da história. Quinto ponto, dados históricos ou estatísticos. Sexto, linha do tempo, eventos que foram marcantes. Sétimo ponto, citação indireta. E oitavo ponto, conclusão de capítulo histórico. Como nós estamos falando de um capítulo histórico que seja mais curto, vai ter aproximadamente 10 parágrafos, algo em torno de 2 páginas, não será necessário termos citações diretas longas nessa perspectiva aqui. Nessa perspectiva que eu apresentarei, tá bom? Não quer dizer que você não vá recorrer a essa ferramenta de citação direta longa,
para poder sustentar alguma hipótese, alguma informação que você queira trazer a partir do seu capítulo histórico. Vamos dar sequência aqui ao conteúdo. Introdução ao marco histórico. Houve aqui apenas uma pequena confusão, né? Foi acrescentado o número... Foi acrescentado o número 2 no lugar em que deveria estar o número 1, mas perfeito, vamos lá. Introdução ao marco histórico. A primeira parte que nós devemos cumprir, a primeira etapa dentro desse capítulo histórico do nosso TCC. Buscar uma história em algum dos livros que nós vamos utilizar como referência. Aqui, de preferência, vamos utilizar o livro mais importante desse capítulo. Por exemplo, se eu quero falar sobre a história da cidade de Manaus, eu moro aqui na capital do estado do Amazonas, cidade de Manaus, um dos principais autores que falam da história da cidade, principalmente essa história depois da época áurea da borracha, depois do início do século XX, já quando nós pegamos a segunda metade do século XX, aí quem fala muito sobre isso é o autor Djalma Batista, por exemplo, um autor que eu já utilizei em outros trabalhos. Então eu deveria utilizar, talvez, provavelmente, o Djalma Batista, ou talvez um outro autor que trabalhe bastante, que fundamente muito bem a história da cidade de Manaus, se esse for o meu objetivo, registrar a história da cidade de Manaus. Então eu pego esse livro principal, esse autor principal que eu vou trabalhar dentro do capítulo e já começo fazendo uma introdução a esse marco histórico. Professor, o que devo fazer com esse livro? Tá bom, vamos fazer o seguinte, bem passo a passo. Começar dizendo como tudo começou. Primeiro ponto, como as coisas começaram. Segundo, usar 3 frases neste parágrafo, com cada um com 3 linhas, pelo menos. Na primeira frase, introduzir o tema, contar o trajeto histórico, se o trajeto histórico foi agradável ou não. Na segunda frase, vamos escolher um marco da história para começar e contar a partir daí. Deixe claro de onde está começando. Por que isso acontece? Porque nós temos que fazer recortes históricos. Não adianta eu querer dizer dentro do início, ou dentro da introdução do capítulo histórico, não adianta querer dizer que eu vou contar a história de Manaus, se esse é o meu objetivo. Eu devo dizer que eu vou contar a história de Manaus, mas somente a partir da década de 1950. Até porque, se eu for estender esse período por muito mais tempo, eu vou me afogar dentro de tanta informação. Vai ter muita coisa para ser trabalhada. Então, aqui eu faço um recorte histórico do que eu vou fazer. Não, eu não vou falar somente, ou não vou falar da década de 1950 até 2020. Não, eu vou pegar de 1950 até 1999, então o ano 2000. Somente esse período de 50 anos, por exemplo. Você vai deixar isso bem especificado nessa segunda frase. E na terceira, você vai falar sobre quando, onde e por quem foi criada essa situação histórica que você está trabalhando. Depois vamos para o segundo elemento, aqui sim o segundo parágrafo da situação, tá bom? Aqui vamos trabalhar o cenário histórico. Agora neste bloco, como já nós fizemos uma breve introdução à história, aqui nós vamos começar a contar a história de como tudo começou e desandou, tá? Se aconteceu, se houve algum problema, tá bom? Agora nós teremos que nos basear em um livro, tá bom? Leia, mentalize e escreva o que lembra com suas palavras. Não pode conter palavras iguais ao livro. Produza essa mesma história, reproduza, né, essa mesma história com as suas palavras. O que isso quer dizer aqui? Vamos fazer uma citação indireta de uma obra. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar um livro, vamos ler esse livro que conta a história, vamos citar esse livro sim, tá bom? Já vamos ver como vamos citar esse livro, mas essa citação será indireta, não será uma citação direta. E a citação indireta, ela versa sobre o seguinte: eu não vou fazer simplesmente uma transcrição do conteúdo que o autor escreveu. Eu vou interpretar esse conteúdo que o autor escreveu e essa interpretação é a que eu vou colocar dentro do papel. Então, por isso que eu faço aqui a ressalva. Vamos ter esse material ali, vamos ler o material da obra que nós selecionamos para esse cenário histórico, vamos ler e vamos interpretar. A nossa interpretação será aquilo que nós vamos colocar dentro do texto, dentro da folha de papel. Se você quiser saber como fazer isso bem passo a passo, temos um vídeo aqui no canal que trata sobre citação indireta, tá bom? Citação indireta. Vá lá no canal, pesquise nos vídeos, Professor Hernan, citação indireta,
tem um vídeo em que eu ensino passo a passo como fazer uma citação indireta sem cometer plágio e sem você perder a cabeça tentando entender de que maneira vai trabalhar aquela situação. Beleza? Foque em quando foi o acontecimento, onde foi, vamos falar das pessoas envolvidas nesse contexto histórico, o que veio a se tornar hoje em dia, tá? Vamos viajar um pouco no tempo e dizer o que é hoje, isso que nós estamos tentando descrever. Procurar fazer em média 6 linhas. Então, podemos distribuir em até 4 frases pequenas com 1,5 linha cada, tá bom? 4 frases pequenas de 1,5 linha cada. Também podem ser feitas 2 frases em 2 linhas cada e assim por diante, nós vamos já adaptando. Nesse trecho aqui, nós podemos fazer citação indireta ou uma pequena citação direta curta. Mas aqui já vou mostrar daqui a pouco um exemplo prático para você de um capítulo histórico já pronto. Depois disso, vamos para a evolução histórica. É a terceira etapa. Essa evolução histórica é para continuarmos contando a história, só que agora será focado na evolução. Não vamos mais focar no que foi anteriormente, nem no início, nem como tudo começou. Agora vamos começar a migrar, não para aquilo que tudo começou, mas a forma em que isso foi evoluindo ao longo do tempo. Como foi se consolidando ao longo do tempo essa história que eu quero contar. Aqui vamos citar algo, uma citação seja curta ou seja uma citação longa. Uma citação, essa aqui pode ser direta, essa citação, ou indireta, tá bom? Conte algo que nasceu desse crescimento histórico, tá bom? Talvez, geralmente, quando um elemento começa a emergir e evoluir historicamente, várias outras situações acabam acontecendo, tá bom? Então vamos pegar alguns desses elementos que acabaram acontecendo ao longo desse percurso evolutivo do elemento que nós estamos retratando nessa história, nesse capítulo histórico. Vamos falar sobre o crescimento ou andamento histórico. Cresceu muito ou cresceu pouco durante esse tempo? Qual seria essa avaliação? Aí mensuramos isso e o colocamos também dentro desse parágrafo. Vamos falar sobre os motivos do crescimento ou declínio desse elemento histórico. Mencionar a linha do tempo. Em que ano? Que década? Quando foi? Qual foi a data? Quantos meses levou até tal consolidação? Alguma coisa nasceu desse crescimento? Por exemplo, a Revolução Industrial aumentou o comércio. Aqui é simplesmente uma questão para você ter em consideração. Se eu tenho algo evoluindo, eu tenho algumas outras questões sendo atreladas a essa evolução. Então eu posso claramente aqui trazer uma causa, um efeito dessa causa que eu estou tentando retratar. Vamos também citar a fonte de onde tiramos essas informações. Vamos fazer uma citação indireta da mesma forma da anterior. Vamos ler e vamos mentalizar, tá bom? Isso é citação indireta. Ler, mentalizar e depois escrever em nossas próprias palavras, tá bom? Vamos usar entre 2 e 3 frases nesse bloco ou então nesse parágrafo de informação. O quarto parágrafo, aqui nós vamos já fazer um marco importante da história. Vamos pegar um elemento e vamos ressaltar esse elemento e vamos trazê-lo isoladamente para cá e vamos fazer um especial destaque nesse elemento. Então vamos procurar o marco dessa história. Aqui nós vamos fazer um parágrafo com 2 frases pelo menos. O conselho é que a primeira frase seja uma citação direta curta. Já vamos ver na prática como se faz isso. Depois a segunda frase basta comentar sobre o que foi citado, tá bom? Fazemos a citação direta curta na primeira frase, na segunda comentamos o que foi citado dentro dessa citação direta curta da frase anterior. Cada frase com 2 ou 3 linhas aproximadamente. Item 5, passo 5, vamos buscar uma fonte de dados relevantes, tá bom? Qualquer dado histórico que seja relevante, dados estatísticos que sejam importantes, resultados, gráficos, tabelas, tudo aquilo que nós tivermos como um dado estatístico, como um dado que demonstre, que prove com números aquilo que nós estamos contando a partir das palavras. Vamos inserir imagens, vamos certificar-nos de comentar sobre essas imagens também, tá? Às vezes o aluno coloca gráficos, coloca tabelas, dados interessantes, mas ele não tece nenhum tipo de comentário a respeito disso, tá? Então vamos sempre certificar-nos de que toda vez que façamos algum tipo de relação de uma informação extra, paralela, adicional, nós vamos comentar sobre esses elementos, tá bom?
Caso não consigamos essas informações, então nós vamos fazer uma citação direta longa, tá bom? Uma citação direta longa, de até 8 linhas, caso não encontremos esses elementos. Agora, se você quiser misturar as duas coisas, fique à vontade, porque o que eu estou passando aqui para você são algumas considerações que vão guiá-lo, caso você esteja perdido, tá bom? Se você sentir que o conteúdo exige que seja outra coisa, que seja algo a mais ou menos, aí você que vai interpretar e você vai tomar a sua decisão para fazer o melhor conteúdo possível para o seu TCC, ou seu artigo científico, tá bom? Sexto ponto, linha do tempo, eventos que foram marcantes. Aqui, nesse parágrafo, nós vamos fazer uma grande reunião, tá bom? Dos principais acontecimentos ao longo dessa história que eu estou contando, tá bom? Eu posso categorizar, eu posso criar tópicos para isso, eu posso dizer no primeiro ano, no segundo ano, na primeira década, na segunda década. Então aqui eu vou reunir os principais elementos marcantes de acordo às suas datas. Vou tecer um elemento cronológico dessa maneira. Sétimo ponto, uma citação indireta. O importante é datar os eventos marcantes da época até os dias de hoje. Aqui nós vamos fazer um parágrafo introdutório com 2 frases, uma citação indireta no parágrafo introdutório, tá bom? Depois deste, vamos datar os eventos marcantes, né? E vamos fazer um outro parágrafo de 2 frases encerrando esse arco histórico, tá bom? Vamos aqui reforçar esse conteúdo de datas e de eventos que foram marcantes ao longo dessa evolução. E aqui vamos concluir o capítulo. Não feche capítulo sem concluir, tá bom, gente? Tem que ter uma conclusão. Essa conclusão é a sua palavra, são as suas considerações, é a palavra do acadêmico que escreveu, que pesquisou aquele material, reuniu aquelas obras, leu, interpretou. Agora é o momento em que você vai expor para a sociedade o que ficou para você de todo esse conteúdo. Certamente ficou muita coisa, certamente ficaram grandes ganhos para você. É aqui nesse momento que você traz esses ganhos, você traz essa visão que você obteve, essa visão crítica, acadêmica, esse ganho de conhecimento que você obteve, você vai trazê-lo e vai expô-lo aqui dentro desse parágrafo de conclusão. Aqui você pode dizer o que tudo isso ajudar nos dias de hoje, tá bom? Como você enxerga esse conhecimento histórico nos dias de hoje agindo positivamente ou negativamente. Foi algo importante para os jovens de hoje, para a sociedade de hoje, é importante esse elemento histórico? Você vai colocar isso aqui. O que nasceu dessa história que vive até hoje? Vai colocar isso também. Pode ser são elementos aqui, perguntas que podem levantar em você ou despertar em você esse start, podem dar em você esse start para pensar nas modalidades ou nas coisas, nas situações que você pode descrever dentro desse parágrafo de conclusão. Quais iniciativas começaram nesse período e que são válidas até hoje? E aqui nós vamos fazer sempre entre 2 ou 3 frases, tá bom? Nessas frases nós vamos elencar essas respostas, tá bom? São as conclusões nossas, conclusões enquanto autores desse trabalho, desse capítulo histórico de TCC, de artigo científico. Professor, de que maneira eu consigo ter um guia mais passo a passo? Ou de que maneira eu consigo ter melhores resultados? Eu vou mostrar para você de que maneira você consegue aplicar esse conhecimento que eu passei para vocês, as 8 etapas, de uma maneira bem relax, tendo orientação, bem passo a passo, à medida em que você vai concluindo uma etapa, tendo a possibilidade de verificar a próxima etapa e a partir dessa próxima etapa ter todas essas descrições, né? Eu apresentei aqui 8 passos que você pode dar para obter esse resultado de uma construção de um capítulo histórico que seja eficiente, que seja coerente, que tenha a capacidade de fazer você colocar um conhecimento plausível, um conhecimento que a banca veja de bom grado, né? E a ferramenta que eu utilizo, como já apresentei em outros momentos, a ferramenta que eu utilizo para fazer esse tipo de trabalhos, para fazer esse tipo de situações acadêmicas, é a ferramenta Monographs. Eu já apresentei em outros momentos a ferramenta Monographs para vocês, não vou me aprofundar sobre Monographs. Vocês já podem ter visto outros vídeos. Aqui na própria descrição dessa live, desse vídeo, nós temos alguns elementos, alguns links que vão remeter vocês para outros vídeos que eu gravei explicando como funciona a ferramenta Monographs. Mas aqui o que nós observamos, dentro de um capítulo histórico, nós podemos trabalhar
esse campo, nós temos aqui à disposição do Monográficos, ele vai trazer os 8 tópicos importantes que eu devo trabalhar para concluir esse capítulo. Então nós temos aqui todos os que vimos: introdução ao marco histórico, cenário, evolução, marco importante, dados históricos ou estatísticos, linha do tempo e conclusão de capítulo histórico. Basicamente aqui tem algumas explicações em texto, várias explicações, vários detalhes que vão nortear a construção do seu texto. E aqui nós temos um texto que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, que conta com cada uma dessas etapas que nós observamos agora há pouco, tá bom? Então, praticamente da mesma maneira, você vai percorrendo cada um dos tópicos, cada um dos passos, e a cada um dos passos que você vai abrindo, vai desvendando aqui, cada vez que você salva e avança, você vai ter aqui ao descoberto essas possibilidades criativas, essas possibilidades, essa orientação passo a passo, né? Isso aqui serve muito quando você está se sentindo assim meio perdido, meio aéreo, na hora em que você está tomando as suas decisões de escrita, na hora em que você está desenvolvendo o seu trabalho acadêmico, que você fica sem saber muito para onde ir, né? Então você aqui salva, avança, aí ele vai nos deslocar agora para o capítulo, para o tópico, aliás, o parágrafo de evolução histórica. Tem aqui também uma explicação bem detalhada, tem aqui exemplos de desenvolvimento para esse parágrafo específico, né, que nós vamos desenvolver, e aqui nesse campo você escreve o conteúdo de que trata o seu elemento histórico. Eu disse para vocês que além desse passo a passo que eu iria mostrar sobre o Monográficos, inclusive link para vocês conhecerem o Monográficos está aqui na descrição do vídeo, clique aqui no link e conheça o Monográficos para que você entenda como essa ferramenta, assista o vídeo lá do Monográficos, desculpa, para que você entenda melhor como essa ferramenta pode ajudar você a destravar o seu TCC, o seu artigo científico, o seu projeto de pesquisa, de mestrado também. Eu utilizei o Monográficos para fazer o mestrado, então eu recomendo por uma questão de causa mesmo, tá? Porque eu utilizei e recomendo devido à sua qualidade, aos resultados positivos que ele trouxe no meu desenvolvimento acadêmico. Tanto é que terminei o mestrado sem nenhum tipo de dor de cabeça, sem nenhum tipo de contratempo. Nessa perspectiva, eu vou mostrar agora para vocês um capítulo pronto, tá bom? Esse aqui foi o lugar em que se construiu o capítulo, mas agora eu vou mostrar para vocês um capítulo 100% pronto, seguindo essa ordem lógica da história. Vamos resgatar aqui então, dentro desse capítulo, o título do capítulo é História da Internet, e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse 6 aqui longo, né? 7 e 8 parágrafos. Esses 8 parágrafos são as 8 etapas às quais eu me referi, às quais mencionamos, às quais já estudamos agora há pouco. Então essas 6 etapas serão as 6 etapas que fazem parte da construção do nosso capítulo. Então vamos agora fazer uma leitura bem rápida desses parágrafos para entendermos melhor esse cenário, para que você tenha uma visão muito mais clara sobre como construir cada um desses parágrafos, cada um desses elementos. Vou ir intercalando essa minha explicação agora, ou essa exibição, essa demonstração do trabalho pronto, a partir, e vou intercalando isso, me desculpa, vou intercalando isso com a própria explanação que eu passei. Primeiro, introdução ao marco histórico. Como tudo começou, vamos usar aqui entre 3 frases. Cada frase vai ter uma função. A primeira vai ser introdução do tema, na segunda eu vou apresentar um marco histórico e na terceira eu vou falar sobre quando, onde e quem foi que criou aquele elemento que eu estou retratando. Então vamos aqui ao capítulo que já está pronto. A história da internet. A história da criação e do desenvolvimento da internet é a história de uma aventura humana extraordinária. Primeira parte, introduzir o tema. Segunda frase. A internet, nasceu com uma proposta de comunicação militar nos Estados Unidos na época da Guerra Fria. Segunda frase. Esta rede foi chamada de ARPANET, criada em 1969 pela empresa ARPA, Advanced Research, etc., agência de projetos de pesquisa em projetos avançados, em português, né? E que por hoje se chama DARPA, tá bom? É um centro de pesquisas estadunidense com o objetivo de manter
a superioridade tecnológica dos Estados Unidos. Primeiro capítulo concluído, primeiro parágrafo concluído a partir desses elementos históricos que foram resgatados, retratados aqui. Vamos agora para a segunda parte, que já vai descrever o cenário histórico, tá bom? Vamos já ver aqui a explicação do cenário histórico, para que nós tenhamos aqui um acompanhamento passo a passo daquilo que eu estou mostrando. O cenário histórico deve dizer quando foi, onde foi, falar quais foram as pessoas envolvidas, o que veio se tornar até os dias atuais esse elemento histórico que eu estou retratando. Então vamos aqui ao que se escreveu dentro do capítulo. Lembrando que esse capítulo aqui, esse texto foi escrito pelo professor Douglas Tibel, do Monographs, e você conhece o trabalho do professor Douglas Tibel clicando no link aqui da descrição do vídeo, tá bom? Monographs. Segundo o parágrafo, os Estados Unidos já possuíam uma comunicação parecida, porém muito vulnerável na Guerra Fria. Todos os dados passavam pelo computador central do Pentágono e, caso a União Soviética resolvesse atacá-lo, destruiria toda a comunicação da rede. Devido a esse cenário de risco, foi criado o ARPANET com um backbone que passava por baixo da terra. Este ligava os militares e pesquisadores sem uma central ou uma única rota para as informações, obtendo-se assim uma rede distribuída bem mais segura. Então, já se constrói aqui esse marco importante da história do que nós queremos colocar, tá bom? Esse cenário histórico. Agora, terceiro ponto. Qual o terceiro ponto? A evolução histórica. Continuar contando sobre história, só que agora vamos focar na evolução desse elemento. Aqui vamos começar a fazer, ou vamos continuar fazendo citações, tá bom? Então, vamos nessa perspectiva aqui continuar no capítulo desenvolvido. Repare que aqui já houve uma citação indireta, tá bom? Uma citação indireta, foi a Lali. Agora vamos continuar. No final dos anos 70, a ARPANET cresceu tanto que o seu tipo de protocolo não atendia mais a demanda dos usuários. Foi quando esse protocolo foi substituído por um novo protocolo, aqui muda o protocolo, que permitiu o crescimento praticamente ilimitado da rede. Citação indireta. Perceba, evolução histórica. Esse parágrafo é de evolução, já não apenas nasceu, agora evoluiu, agora está se tornando algo mais robusto. Nessa perspectiva de ter algo mais robusto a partir da evolução, agora vamos resgatar, vamos procurar um marco importante dessa história, vamos procurar algo importante, vamos procurar um ponto de destaque que ressalte a importância desse elemento da descoberta da internet. Com base no autor Lila, 2008, página 11, aqui começa uma citação direta curta. A RNP, Rede Nacional de Pesquisa, uma operação acadêmica subordinada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, trouxe em 91 a internet ao Brasil. Repare, citação direta curta, por quê? Porque ela tem menos de 3 linhas, ou tem até 3 linhas, tá bom? Então, nessa citação direta curta, o autor consegue elencar aqui um movimento extremamente importante, um marco importante da história. É o marco da chegada da internet ao Brasil. Então, é um marco importante a partir de uma citação direta curta. Esta é, até hoje, o backbone principal e abrange instituições e centros de pesquisas como a FAPESP, etc., FAPEMIG, entre outros, além de universidades, laboratórios e etc. Beleza, vamos dando continuidade. Já vimos aqui um marco histórico importante, principalmente para o Brasil. Agora vamos para dados históricos ou estatísticos. Vamos procurar fontes importantes. Caso não existissem essas fontes, o autor teria trabalhado aqui com uma citação direta longa. Vamos ver aqui esses dados importantes. De acordo com o Instituto, o Internet System Consortium, em janeiro de 93 havia cerca de 1,3 milhões de dispositivos conectados na rede. E este número cresceu, aliás, de ano em ano. 2,2 milhões em 94, 4,9 milhões em 95, 9,5 milhões em 96, 16,1 milhões em 97 e assim por diante até chegar a 542 milhões de hosts em janeiro de 2008,
conforme mostra a ilustração abaixo. Aqui poderíamos colocar uma ilustração mostrando justamente essa evolução no número de usuários de internet. Então, cumpre-se aqui o papel, a solicitação de dados históricos ou estatísticos. Agora vamos marcar um outro elemento extremamente importante dentro desse contexto. Uma linha de tempo de eventos marcantes. Vamos observar qual é essa linha de tempo que o autor traz a partir desses eventos importantes dentro da chegada da internet. De acordo com Sampaio 2007, aquela era a época dos pioneiros e dos ousados. Aqui no Brasil, isto se confundiu com o lançamento dos telefones celulares, sendo considerado o máximo quem tinha um cartão pessoal com o telefone celular e o endereço de e-mail. Alguns eventos marcaram bem a antiga web. Março de 89, Tim Berners-Lee cria os protocolos e etc. de HTML, World Wide Web. Início de 93, Mike Anderson, etc. Vai evoluindo. Em junho de 93, mais uma evolução, e aqui poderíamos seguir com esse quadro de evoluções de uma maneira mais fortemente, de uma maneira mais direta, porque haveriam muitos outros elementos históricos que poderiam ser postos aqui dentro desse parágrafo, dentro desses elementos de construção cronológica. Citação indireta, agora o interessante ou o importante dessa citação indireta é datar eventos marcantes da época até os dias de hoje. Então vamos ver como o autor fez essa interpretação, né, dos eventos marcantes até os dias de hoje. Nesse período da internet, entre 94 e 96, predominavam na web as páginas HTML estáticas, isso é verdade, quando muito utilizavam interfaces CGI para se comunicar com programas servidores feitos em ou linguagem interpretada como Perl. Essa aqui é basicamente essa leitura ou esse conteúdo que ele traz dentro de uma perspectiva, tentando trazer mais elementos marcantes da época ou elementos que podem perdurar até hoje, tá bom? Sendo que aqui nesse parágrafo ele poderia ter vindo até mais próximo, tá? Até interpretar situações como já existem hoje, já que o trabalho é depois de 2008, nós temos já CSS, temos CSS3, temos várias outras linguagens HTML5, aqui poderia ter sido construído um elemento mais robusto para cumprir com esse papel, tá bom? E aí depois ele faz uma conclusão do capítulo. Na conclusão do capítulo ele vai dizer algumas questões importantes, né? Como isso ajudou, como foi importante para a atualidade, o que nasceu dessa história e como se vive até hoje a partir dessa perspectiva, desse marco histórico, desse trabalho, né, da internet ou dessa evolução da internet, que é o caso que ele trata aqui no capítulo histórico. Aqui ele diz: pode-se dizer que, apesar de existirem algumas iniciativas de e-commerce na internet, a internet era vista por uma elite entusiasmada e que pagava o preço do pioneirismo. Os usuários eram taxados de internautas, o que destacava seu perfil diferenciado de usuário. Apesar de tudo isso, os internautas não pararam de crescer cada vez mais, tá bom? Aqui ele vai mais ou menos fechando um pouco sobre como os internautas ou como as pessoas ditas tecnológicas ou evoluídas tecnologicamente, imersas nesse universo, eram vistas pela sociedade de um modo geral, né? Vistas às vezes como pessoas com algumas diferenças, né? Pessoas arriscadas de uma certa maneira, porque eram coisas novas, eram situações novas que eles estavam visualizando, e às vezes essas situações novas ou essas perspectivas novas, tanto de conhecimento quanto de evolução tecnológica, essas perspectivas acabam causando um certo espanto dentro da população. Perfeito, gente? Esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês no dia de hoje, tá bom? Um conteúdo que mostrou bem passo a passo como criar, como construir um capítulo histórico dentro de um TCC. Lembrando que essa aula ao vivo, que foi transmitida originalmente ao vivo, ficará disponível por um tempo limitado dentro da nossa plataforma. Depois eu vou tirá-la do ar, não sei se eu vou deixá-la disponível. Algumas eu vou deixá-las disponível por tempo indeterminado, outras eu vou retirá-las, tá bom? Mas nessa perspectiva ali vocês já sabem que tem que consumir esse conteúdo e fazer todas essas anotações, porque de fato aqui estamos vendo não apenas o que tem que ser feito, mas como pode ser feito, e depois vemos e comparamos uma versão já pronta desses trabalhos com a situação real, né? Para até verificarmos aí uma situação real de como essa aplicação de conhecimento pode ser feita.
Recomendando para vocês que, se ainda não conhecem o Monographies, cliquem no link que está aqui na descrição do vídeo. Vou deixar esse link também no primeiro comentário fixado, tá bom? Aí vocês podem clicar nesse link e conhecer o Monographies. Tenho certeza que, se você está fazendo um trabalho acadêmico, o Monographies vai ajudar muito você nesse momento. Você vai acabar desengatando, né? Como eu costumo dizer, vai desengatar o trabalho acadêmico que você está fazendo, vai parar aí de ter algumas complicações, tá bom? No mais, eu agradeço a sua audiência, agradeço a sua paciência. Não se esqueça de deixar um joinha, um curtir aqui nesse vídeo, de compartilhar com seus colegas de faculdade, se eles estiverem precisando também desse material. Compartilhe. Compartilhando, você está ajudando e você também está contribuindo com o meu trabalho, com esse trabalho que eu faço aqui com o maior prazer dentro do YouTube, dentro das redes sociais. Até então era isso, um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.